Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá a hora que vocês vão assistir, mas vocês vão assistir, né? Então hoje a gente tá aqui com a Larissa, super princesa. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Larissa Camilo, eu sou jornalista, especialista em marketing e atleta amadora de Muay Thai. Ai, que fofo! Uma princesa, né? Uma princesa. É Fiona, né? O nome da princesa. Acontece. Vamos fingir costume aqui na mesa? Não tô conseguindo ainda. Toda vez que eu falo, gente, como fingir costume? Mas eu não sei se vocês sabem, eu tenho cinturão agora. Larissa, como foi a sua versão criança? Conta um pouquinho pra gente. Quando eu era criança, eu era não tímida, tá? Mas teve uma fase da minha vida que a minha tia falava que eu era caipira. Porque eu não gostava de falar com as pessoas, eu era bem quietinha. E isso tudo mudou depois de um tempo. Até hoje eu não sou assim. Falou oi pra mim, eu já... Não pode falar oi, porque eu começo a falar e aí eu não paro mais. E assim, mas eu era uma criança boazinha. Eu nunca fui muito arteira. Nunca fui muito arteira. Eu acho. Eu nunca levava bronca porque fiz bagunça, mas, por exemplo, na escola eu levava bronca porque, tá falando demais. E aí a professora me mudava de lugar. E aí... Não importava que ela mudava de lugar, porque eu falava com todo mundo, então eu ia Tipo continuar Ricardo falando. no treino. Tipo Ricardo Que no separa treino. a Eu tive que ficar num cantinho um tempo pra eu conseguir me concentrar, porque eu falo muito, de fato. E aí, enfim, eu não era uma criança arteira, eu era uma criança bem tranquila. Sim. E bem princesinha, sabe? Toda delicadinha, rosa, frufru, boneca. Nossa, igual hoje, né? Idêntica. Nossa, a própria Barbie Girl. Vamos colocar depois uma foto do cabelo maluco? Porque essa Larissa não é a normal que vocês estão acostumados. Não, essa daqui é uma versão acho que quase ninguém vê agora, sabe? Vocês verem um dia só e tem que olha dar lá. muita sorte. Tem que dar muita sorte pra ver essa versão aqui, porque olha, É verdade? difícil. Qual difícil. foi a mentira mais criativa que você contou? Olha... E se ela colou? Então, não é exatamente uma mentira, tá? Mas quando eu era criança, eu falava que eu não comia carne. Eu falava que eu não comia carne. E eu chorava pra entrar na escola porque eu não queria comer carne. Eu não contava que era porque eu não queria comer carne. Eu só chorava pra não entrar na escola. Mas o que acontece? Eu comia lanche do McDonald's. Tá tudo bem. O lanche do McDonald's não tem carne. O hambúrguer que tem lá dentro não é carne. Mas as outras... Não faz Não é muito uma sentido. mentira. Mas você não comia carne da escola? Ou Não, você eu não comia carne de lugar nenhum. Só do lanche do McDonald's. Nossa, faz sentido pra mim. Total. E A aí, minhoca deles é diferente. Exatamente. Exatamente. E tipo assim, e aí eu fiquei, tipo, vários dias sem querer entrar na escola. Chorava, fazia a maior cena. Mas era porque eu não queria comer carne. Eu não falava e ninguém sabia. Mas não era por causa da carne. Mas não era... Não, era por causa da carne. Ah, era por causa da carne? Era por causa da carne. Mas você era obrigada a comer na escola? Não, eu podia dizer, tipo, só não quero comer a carne. Mas eu não falava. Ou você podia só não comer? Eu podia só não comer. Mas pra mim não fazia sentido nenhum. Pra mim tinha que faltar na escola pra não comer a carne. Eu espero que as minhas crianças não assistam. Inclusive, elas te seguem. Gente, vocês cancelem isso que a Larissa falou. Cancela, senão vai virar carne, moda na minha podem casa. comer. Não, mas eu surto tanto com as crianças que eles vão gostar de ir pra escola. Às vezes eu falo, vocês não querem faltar hoje? Você fala, não, mãe, a gente vai. Eu falo, pô. Não, Então tá. Meva, já lá em casa não tinha muito essa de não ir. Não, viu? Mentira, meus filhos vão pra escola. Pronto, a internet agora vai achar que eu não mando as crianças pra escola. Eles vão, gente. Deus me livre aquele monte de criança na minha casa. Aproveitando, não tá no roteiro aqui, mas vamos aproveitar porque é tudo fora de ordem. E tá as tudo ordens bem, da minha cabeça. Que você tocou em alimentação. Conta pra gente quem era a Larissa antes de entrar no Muay Thai. Tá. Vamos lá. Eu sempre fui, esteticamente falando, eu fiquei até sempre com calor. fui. Calma, respira. Esteticamente falando, eu sempre fui uma pessoa magra, mas eu nunca fui uma pessoa saudável em relação a nada. Tipo, a minha alimentação, apesar de ser ok, não... De segunda a sexta era ok, no final de semana eu comia besteira. Só que eu nunca fui saudável em questão de fazer exercício. Eu nunca gostei de nenhum exercício físico, tá? Nada, nem educação física na escola. Na escola eu ficava no cantinho, assim, na quadra, pra professora achar que eu tava fazendo atividade. Esse era o migué que eu dava muito na escola. Vários migués na escola, né? E o pior é que eu era nerd, mas eu odiava educação física, gente. Nossa Senhora. Odiava. E aí... Eu ficava no cantinho da quadra pra professora achar que eu tava participando e ganhar o ponto de participação. Porque a minha pior nota, assim, era em educação física. Porque eu realmente não fazia, só fazia
fazia a parte teórica. Gente, que loucura. Esse mundão, ele não gira, ele Nossa, capota. exatamente. Nossa, assim, em vários níveis. Em muitos níveis. E aí, o que acontecia? Quando eu tinha, tipo... Quando eu tava adolescente, era a época que o Anderson Silva tava bem no auge dele e tudo mais. E eu gostava muito de luta. Mas o meu pai não deixava eu fazer Muay Thai, porque ele falava que não era coisa de menina e tudo mais. Só que aí passou um tempo... E aí a vida foi acontecendo, eu continuei sendo completamente sedentária, só que eu comecei a comer muito mais do que eu gastava de energia, e aí eu cheguei a engordar 30 quilos, então cheguei a pesar 90 quilos. Nessa época eu tava na faculdade. Amiga, 90 quilos. 90 quilos. É praticamente o meu peso, eu não te imagino com 90 quilos. Eu tenho 1,53. Quando você chegou pra treinar na outra academia que eu te conheci, você tava com 90 quilos? Eu tava com 90 quilos. Nossa, outra pessoa. Vamos lá, a gente vai pôr uma foto aqui pra vocês verem. Nessa época aí eu tava com 90 quilos e completamente sedentária. Mas diferente do que muitas pessoas pensam, eu não comecei o Muay Thai porque eu queria emagrecer. Eu emagreci porque eu gostava muito de Muay Thai e eu não aguentava, porque eu fui a minha vida inteira magra. Então, meu corpo não estava acostumado... Com aquele sobrepeso. Com aquele sobrepeso. Então, qualquer coisa que eu fizesse a mais, eu sentia muito. Então, eu cheguei no Muay Thai, eu tinha 90 quilos, e aí eu ia algumas vezes por semana só. Uma vez por semana, na verdade, porque eu tava na época que eu tava terminando a faculdade, eu trabalhava, fazia estágio. Então, eu não conseguia ir, mas eu ia uma vez por semana. E aí, nessa época, eu ia uma vez por semana e no restante dos dias não fazia nada. Tanto que não foi pra emagrecer, porque eu só fazia isso uma vez por semana e durante os outros dias não fazia nenhum exercício, nem me alimentava melhor, nada disso. E aí, teve uma vez que a gente... foi treinar no aquecimento e aí o meu mestre na época falou assim, vamos aquecer? Vamos fazer uma corrida aqui no tatame? Correr uns 5 minutinhos. Aí eu falei, na minha cabeça pensei, de boa. Tranquilo, 5 minutinhos. Quem não corre 5 minutos no tatame? Quem não corre 5 minutos no tatame? Eu corri 1 minuto e 20, eu lembro até hoje, eu sou uma pessoa... Tô rindo, eu sou uma pessoa não é por 1 minuto, é porque quem não corre 5 minutos? Não, exatamente. Meu, fora a dor insuportável na batata da perna, porque é fofo, né? Não, exatamente. E aí, tipo assim, eu falei, até parece. 5 minutos, você faz o quê? Não faz nada 5 minutos. Corri 1 minuto e 20 e, tipo assim, cansei como se eu tivesse corrido meia maratona. Aí eu sempre fui competitiva, né? Pra mim, bolinha de gude é competição. Pouca ideia, eu não tô nem aí, eu vou ganhar, entendeu? Sim. Quando eu era criança, voltando rapidinho, mas quando eu era criança, tinha uma mesa de pimbolim em casa. E aí eu jogava com meu pai. E meu pai, obviamente, era melhor que eu no pimbolim. E quando ele tava ganhando muito, pra eu não perder, eu falava, não, agora seu ponto tá valendo meio. Então, tipo, pra fazer 1 ponto, ele tinha que fazer 2. Aí, quando ele tava ganhando de muito, eu falava, não, seu ponto tá valendo 0,25, só pra eu não perder. E aí eu corri 1 minuto e 20 e eu cansei. Aí eu falei, não é possível que eu não aguento correr 5 minutos no tatame. E aí é um esporte que eu gostava muito, que eu gosto muito. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí foi que eu decidi, eu falei, não, eu vou emagrecer porque eu quero conseguir treinar melhor. E aí, na verdade, esse é o motivo do meu emagrecimento. Eu consegui me dedicar ao esporte que eu fazia, porque eu não conseguia. Eu não tinha estrutura corporal para isso na época, porque eu não aguentava. Minha vida inteira eu fui uma pessoa que tinha uma estrutura corporal e em questão de 2 anos eu engordei muito, então meu corpo não estava acostumado. Afetava muito, muito a minha saúde e, tipo, o meu condicionamento. E aí você decidiu, não, eu vou fazer alguma coisa diferente. Aí você começou a fazer o quê? Uma dieta? Então... eu sou bem nerd, tá? Eu sou bem nerd desde Escutando sempre. as vozes da cabeça. Escutando as vozes da cabeça, bem nerd. E aí eu comecei a pesquisar, muito doida. Pesquisei várias coisas. Pesquisei remédio, pesquisei sobre cirurgia. Fui pesquisando, com as vozes da minha cabeça, que é a internet. Gente, não façam isso. Procurem um profissional, tá bom? É importante. Mas na época eu não tinha condições de procurar um profissional. Então, tipo, eu fui vendo... com profissionais sérios, porém da internet, com o que eu podia fazer. Eu fiz o que eu tinha que fazer naquela época, com as condições que eu tinha na época. E aí eu pesquisei tudo e eu vi que eu precisava fazer uma reeducação alimentar. Porque, pra mim, se eu fizesse uma dieta muito restritiva na época, eu não ia conseguir sustentar.
E pra mim tinha que ser uma coisa sustentável, que eu não podia, tipo, perder 30 quilos e aí depois ter um rebote muito grande. Não, aquilo tinha que ser definitivo. Sim. Tinha que ser uma mudança de hábito mesmo, sabe? E aí eu pesquisei, e aí eu anotei tudo. Aí eu comecei a fazer uns testes, né? Eu adoro que você é organizada. Eu tudo muito, tem uma planilha, anoto tudo. Tem um Tudo tem jeitinho, tudo certo. Muito metódica, chata, gente. Se vocês forem ver, eu sou muito chata. Eu tenho que assumir. Eu sou bem metódica, então, tipo, com alimentação, com tudo. Nossa, é mesmo? Até com estudo, tudo. Sempre fui, com o trabalho, sempre fui bem metódica. E eu acho que isso me ajudou um pouco em relação a tudo, sabe? Sim. E aí eu anotei tudo. Falei, vou começar a fazer os testes pra ver quanto que eu consigo perder, porque eu sabia que eu precisava economizar uma quantidade de calorias pra eu perder 1 quilo, mais ou menos. Aí eu falei, vamos ver quanto Gente, que dentro loucura. desse... Não! Nossa. Mas eu nem sou boa de... Gente, A sua nutricionista hoje é Angélica. Angélica, você tá ouvindo isso aqui? Angélica, me desculpa. Não. Tá ouvindo, né, Angélica? Então tá bom. Angélica teve que me ajudar em muitas questões em relação a isso, porque você fica meio tantas vezes. Mas... Aí eu, tipo, calculei tudo e sabia que eu comendo daquele jeito, aquela quantidade, eu ia conseguir, em 7 meses, perder a quantidade de peso que eu tinha. E eu nem sou boa de matemática, gente. Eu fiz jornalismo, porque eu sou horrível de matemática. Mas eu sabia, eu fiz as contas certinhas e deu tudo certo. No final, em 7 meses, eu tinha perdido 30 quilos. E assim, sem cortar nada da alimentação. Sem dieta maluca. Sem dieta maluca, sem nada. Sem remédio. Só cabelo maluco. Só cabelo maluco. Só. E aí, o que eu fazia? Eu acordava mais vou até deixar o cedo. meu maluco, peraí. Deixa. Vai, continua. É sobre isso. Eu acordava não. mais cedo, antes do trabalho. Treinava em casa. Porque Eu na época eu lembro. não fazia academia. Eu treinava na minha casa. Eu lembro dos vídeos. Aham. Eu lembro. Eu fazia exercício tipo agachamento, polichinelo. Exercício em casa mesmo. Eram uns 5 exercícios. E eu fazia esses 5 exercícios todos os dias em casa. Aí eu ia trabalhar. Do trabalho, eu saía, ia pra faculdade. E aí, de sábado, eu ia pro Muay Thai. Uma vez por semana. E aí, isso era a minha rotina. E pra mim, no começo foi difícil, porque eu odiava exercício. Eu só gostava do Muay Thai. Mas eu sabia que eu precisava fazer. E aí, foi uma época que, tipo, começou a vir umas coisas na minha cabeça. Porque eu sempre me esforcei pra tudo, sabe? Eu sempre fui dedicada em tudo. E no meu estudo, no meu trabalho, eu sempre entreguei 100%. E aí, começou... Só que pra mim, não. Tipo, por que eu não podia fazer aquele esforço por mim, sabe? Eu tô fazendo tudo... Não que o trabalho e o estudo não fossem por mim também. Mas, tipo, por que naquele momento eu não podia separar um tempo pra fazer aquilo pra mim? Que eu acho que é uma coisa que a gente fica... muito... A gente não pensa nisso. Quando a gente faz exercício, não é só pela estética. Você tá cuidando do seu corpo também. Mas então, é muito além. Tipo, nossa, tá indo pra academia. Academia é um luxo, exercício é um luxo. As pessoas acham que cuidar do seu corpo ou cuidar da sua alimentação é um luxo, é um privilégio, só. é uma vaidade. Nossa, ela só quer ficar bonita. Nossa, ela só quer ser uma pessoa que seja aceita esteticamente e tudo mais. Não, é um cuidado com você. Mas no fundo a gente quer estar bonita não, também. No fundo também, Vocês sabe? Não vem achando que é só pela cabeça. A gente grita muito. O moço ali, coitado, eu tô com dó dele. Vocês não vão achando que não é só pela cabeça. É muito mais pela cabeça também. Mas a gente quer olhar no espelho. Porque a gente... Quando você começa a treinar muito, você começa a ter os sintomas do hétero top, sabe? Que você passa no espelho e você fala... Caramba, hoje eu tô bonita pra caramba. Sabe? Você começa a sentir esses efeitos. Não sente, não? Assim, eu levanto Mostra aqui, seu braço lá, vai, pra gente ver. Ó, eita, ó. 48 quilos. Eita, ó o músculo. Meu Deus. Efeito hétero top, sabe? Tipo, não adianta. Não adianta. Eu levanto 5 quilos aqui, ó, na elevação lateral. Mas, ó, pra mim, tá super enorme. Naturalzinha. Eita. Então, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Agora, conta, qual que era o seu plano de carreira? O plano pra sua vida? E aonde foi que deu errado, que mudou tudo? Olha, pra quem não sabe, tá? Pra quem não sabe, eu fui muito tempo de uma instituição religiosa. E aí... Ai, meu Deus, até bati aqui. Calma, gente. Tá nervosa? Tô nervosa. Eu fui muito tempo de uma instituição religiosa. E aí, na época que eu era adolescente, eu queria muito ter um cargo de relevância dentro dessa instituição. E aí, quando eu achei... É o que eu disse. Eu sempre fui 100% em tudo. Então, no momento que eu achei que aquilo não fazia mais 100% parte de mim... Que... Enfim, só não fazia mais sentido eu estar dentro...
eu decidi sair. Eu acho que é aí que mudou tudo, porque aí eu comecei a focar mais na Larissa. Na Larissa e vida pessoal. Na minha vida pessoal, exatamente. E aí, nessa época, eu já estava na faculdade, então meu plano de carreira era ser jornalista e escritora e trabalhar com marketing, porque quando eu entrei na faculdade, eu queria só trabalhar com TV. Entendi. Queria trabalhar na TV. Todo mundo que entra no jornalismo, a grande maioria, pelo menos, quer trabalhar na TV. E aí, uma coisa muito, muito interessante é que quando eu entrei na faculdade, eu ouvia os meus professores falando, e quando eles iam se apresentar, eles falavam que eles eram várias coisas. Eles nunca eram uma coisa só. Aí eu ficava, gente, como é que pode a pessoa eu vou ser tudo isso? Como é que a pessoa... Exatamente, eu falava, eu não preciso ser só uma coisa, eu posso ser várias coisas, porque eles são várias coisas. Tipo, ela era professora, mas ela era diretora-chefe de não sei o quê, era escritora, era... Gente, aquilo me impressionava, então encheu os meus olhos, eu abri um mundo diferente. Então eu queria ser bem-sucedida na minha carreira de jornalista, até porque essa época eu não fazia ainda esporte, não sei o quê. E aí, tá. E aí o Muay Thai entrou na minha vida. Até então era só por hobby. Quando foi que você percebeu e você falou assim, não, pera, eu sou diferente, ou eu vou usar isso pro bem, ou eu vou usar isso pro mal, sei lá. Vou encontrar alguém na rua e falar, hoje eu tô atacada. Eita. Então, assim, eu vou ser bem sincera, tá? Como eu vou dizer? Né? Eu não me considero uma pessoa talentosa em relação ao Muay Thai, tá? Eu não acho que eu tenho talento. Eu acho. Essa é a visão dela. Vocês não ligam. Não, gente. Essa é as vozes da cabeça dela, perturbando. De fato, eu acho que assim, eu não tenho... A diferença é que eu treino muito. De fato, eu treino bastante. E eu acho que isso não é nada extraordinário. Se você se dispõe a fazer uma coisa, você tem que fazer essa coisa bem feita. Então, eu treino muito. Então, eu não acho que eu tenho talento. Agora, em questão de achar que eu era diferente, eu acho que a minha disciplina e a minha autocobrança, que vem desde a infância, tá? Não é uma coisa que veio com o esporte, isso vem desde a minha infância, adolescência, com tudo eu sempre fui assim. Eu acho que isso me torna diferente. Pro lado bom e pro lado ruim, tá? Tá. Pro lado bom e pro lado ruim. Porque, tipo, é ótimo, mas já levei muita bronca do Ricardo. Ricardo, por favor, para de brigar comigo, porque eu tô treinando muito. Eu tento. Você acha que o Ricardo vai ficar com dó? Depois desse vídeo aqui, o Ricardo vai dar uma piorada. Eu vou até voltar a treinar. Vou cancelar minha dor das costas e eu vou voltar a treinar. Não, exatamente. Só pra ver. O circo pegar fogo? Uma vez, logo quando eu cheguei no Rick, eu contei uma mentira pra ele. Meu Deus. Ah! Eu sei! Eu contei uma mentira pra ele, porque eu treinava musculação. Eu treino musculação, né? Também. E aí, apesar de ser uma franga, gente, eu juro que eu treino. Não, a gente vê. Fala, gente, tá, eu sou uma franga, mas tudo bem. E aí, eu cheguei lá e eu tinha treinado perna no domingo, e na segunda-feira a gente foi treinar Muay Thai. E aí, chute pra caramba, e minha perna... Nossa, minha perna moída do treino que eu tinha feito no domingo. E ele já tinha falado que eu tinha que tirar um dia de descanso e tal, não sei o quê. Já tinha brigado comigo várias vezes. E eu, não, tudo bem. Aí ele falou assim pra mim, você foi pra academia ontem, né? Aí eu falei, não. Fui não. Aí ele, você foi? Eu falei, não, tá, eu fui, mas eu só fiz cardio, não treinei não, tô tranquila. Aí ele falou assim, não, então chuta aí. E a minha perna não subia. Chute agora, assim, pra gente ver. Exatamente. Dá 500 chutes aí, por favor. Aí eu, a minha perna não tá subindo. Aí eu, tá bom, Ricardo, eu treinei ontem perna, minha perna tá doendo, eu não tô conseguindo chutar, por isso que eu não tô chutando direito. E assim, ele me pegou na mentira, porque... Eu sei uma outra mentira que você contou pro Ricardo também. Meu Deus, agora eu tô nervosa. Ricardo. Eu tô suando frio, calma, Ricardo, você sabe que ela chegou e falou que ela sabia fazer clinch, que ela gostava bastante. Que acabou. Meu primeiro treino de competição. Porque eu vim de uma academia onde eu não tinha treino separado de competição e comercial. Lá no Rick tem separado, tá? Tem o treino de competição e tem o treino comercial. E tem o treino da galera das 7 da manhã. Que é a quinta série, que eu amo, gente. É o treino de quem é desequilibrado. Eu amo. O pessoal sai de SAMU de lá. Literalmente. Vitinho, um beijo. Vou pôr aqui a imagem. Nossa. Coitado, gente. Não, gente, o melhor de tudo é que, assim, o dia que o Vitinho saiu de SAMU... A gente não consegue terminar o assunto. Não dá. O melhor é que o dia que o Vitinho saiu de SAMU,
Foi dia do meu aniversário, né? Ai, foi E mesmo. aí, tava, tipo, o Vitinho morrendo lá do lado do tatame e a gente cantando parabéns pra mim do outro lado. E o Ricardo olhando a gente feio. Falando que era o pior bolo que ele já tinha comido na vida. Porque a Larissa tava no corte de peso, ela e o Japa iam lutar, né, naquela semana. Então, eu fiz um bolo de whey protein, enfim, só das coisas que eles podiam comer. E levei pra gente cantar parabéns. Então, o bolo não é 100% bom. Uma coisa é quando você faz um bolinho lá, pequeno, na dose, você come na hora, beleza. Só que eu tinha feito um dia antes, um bolo, né? E aí, o Ricardo falou que é a pior coisa que ele já comeu na vida. Que ele, a próxima vez que tivesse aniversário, ele era pra levar bolo normal, que os atletas aqui não comessem. Mas assim, em defesa do Tabata, estava bom. E pra gente que não tava comendo doce direito, né? Porque já era a última semana antes da luta, tava muito bom. Tava, inclusive, bem doce pra gente. A gente tava achando sensacional. Mas é que, enfim, é diferente de um bolo normal, né? E aí, esse lance do cliente foi... O meu primeiro treininho de competição, o Rick falou assim... O que você sabe fazer? O que você gosta mais de fazer? Aí eu falei assim, não, sou muito boa de clinch. Gente, quem é do Muay Thai sabe que o clinch, ele é uma luta dentro da luta. É bem complexo, tem muita técnica, envolve muita coisa. E aí, eu com 2 lutas e pouquíssimo tempo de treino, assim, em relação à galera que tava lá, falei, eu sou boa de clinch. Gente, pra quê, sabe? Em qual momento eu achei que eu era boa? Depois disso, eu nunca mais falei que eu era boa em nada, porque foi horrível, sabe? Todo mundo clinchou comigo e eu não sabia clinchar, eu tava só sobrevivendo. Eu falei, gente, eu não sei realmente fazer isso. Eu não sei porque eu disse que eu sabia. E aí, depois daquilo, nunca mais eu falei que eu sabia fazer nada, porque aparentemente eu não sabia. Porque o Ricardo testa pra tudo, né? Testa, menina. Então tá bom, agora conta pra gente quem você é hoje dentro do esporte, o que você faz. Quando pergunta pra você, Larissa, o que você faz da vida? A gente sabe que você é jornalista. Eu sou a Barbie Profissões, né? Eu sou a Barbie Profissões, gente. Então, assim, hoje eu... no meu Instagram eu trabalho mais a minha imagem como atleta mesmo, mas eu trabalho com marketing. Eu já trabalhei com muita coisa, tá? Muitas funções. Mas assim, muita coisa. Eu já trabalhei de telemarketing, já vendi trufa, já vendi bolo de pote, já vendi roupa. Nossa. E falando em roupa, tô esperando até agora as roupas da academia que você ia levar lá pra eu ver. Nossa, gente, então, Tá bem puxado. Meu Deus, nossa, gente. Isso é uma coisa à parte. Eu abri uma loja de roupa e aí eu não tô mais trabalhando com essa loja de roupa agora. Mas assim, já fiz muita coisa. E aí, hoje eu trabalho com gestão de mídias sociais. Com marketing, né? Esse é o meu principal foco. Eu faço tudo dentro do marketing, dentro de comunicação, mas o meu foco é realmente gestão de redes sociais. Eu gosto bastante, é uma área que eu me identifico. Mas, como eu sou a Barbie Profissões, eu também sou atleta. E, além disso, eu também sou instrutora de Muay Thai lá no RIC. Então, eu dou aula pra turma feminina e pros kids. Que desde quando eu cheguei lá, eu falava pra ele. Eu fiquei 3 meses falando pra ele, Rick, por favor, abre uma turma kids pra mim, pra eu dar aula, por favor, por favor. Aí, finalmente, ele abriu uma turma kids. Gente, a turma kids é muito fofa. E tem várias crianças pra treinar as Meninas, crianças. é o seguinte... Calma, até fiquei emocionada. Venham treinar na turma feminina. Como eu sempre digo, só coisas leves, tranquilas e calmas. Às vezes eu falo, gente, será que eu traumatizei elas? Quando terminar a aula. Mas é que elas tá na metade do aquecimento, o pessoal tá com uma cara de cansado. Eu fico, gente, eu achei que vocês cansaram um pouquinho. Não sei. Sabe o que eu acho que é o mais legal? Que elas compram a ideia da Larissa. As meninas da turma feminina dela, elas têm uma camiseta. A Larissa tem um patrocinador. Mostra pra gente essa camiseta. Eu tenho, gente. Eu tenho um patrocinador. Essa daqui é a academia. É a camiseta da minha academia, tá? Do Rick, que é o CT que eu treino, tá? E o meu patrocinador é a I9. A I9, gente, além de personalizados maravilhosos... Abre mais. Pra tela lá, ó. Aqui, ó. A parte de trás também da I9. Aqui. Essa daqui é minha, gente. Então, assim, tá escrito não atleta... tá aparecendo em cima. E... Desce em cima. Aqui. Tá. A I9... Isso. Ela é meu patrocinador. E eu queria falar que, além de fazer personalizados, eles também têm peças que são só da marca, né? E eu queria falar uma coisa, porque o que acontece? Quando a I9 começou a me patrocinar, eu fiquei muito feliz, porque eu uso as roupas deles antes deles começarem a me patrocinar.
Porque... Antes deles me notarem. Antes deles me notarem, eu já usava. E eu gosto muito da qualidade. Então, quando chegou a notícia que eles iam ser meus parceiros, né? Me ajudar a trilhar essa jornada dentro do esporte, eu fiquei muito feliz. Porque eu realmente... hoje, os meus patrocinadores são pessoas que... Primeiro, profissionais que eu confio e marcas que eu realmente acredito e que eu gosto de usar. Eu nunca indicaria ou falaria de um serviço que eu não goste ou que eu não use. Entendeu? Então, enfim, a Inova é incrível. Eles fazem personalizados para academias, para equipes. E também tem peças lindas e super confortáveis, maravilhosas. Um pano incrível para você treinar com conforto, qualidade e muito estilo. Show. E onde é a academia que você treina? Chama o pessoal pra treinar lá. Então, lá no RIC, gente, como eu disse, nós temos vários horários, tá? E aí tem o treino comercial, que é o treino pra galera toda, né? Tem treino desde as 7 da manhã até as 8 da noite. Fica na rua Ângelo Preto, número 93, na Vila Clarice. 5 minutos da estação de trem. Ricardo vai adorar vocês irem lá. Ele é um amor. Vocês não sabem nada. A gente fala assim, mas ele é assim, gente. Ele tem um coração enorme. Ele é, verdade. Ele é. Isso mesmo. É extremamente apurada, porque... você precisa... Até a turma feminina, porque quando a gente fala de mulheres, as pessoas acham que, por exemplo, na minha aula, óbvio, a gente vai trabalhar o condicionamento físico. Se seu objetivo é emagrecer, a gente vai trabalhar para você gastar as calorias e fazer o necessário para te ajudar nesse processo de emagrecimento ou no seu ganho de condicionamento físico. Mas eu também vou te ensinar a essência do Muay Thai. Eu vou te ensinar a fazer o chute de uma forma correta, a bater a mão de uma forma correta, a colocar o joelho de uma forma correta, entendeu? Bater nas pessoas de uma forma correta. Isso é muito bom. Não, mas a essência do esporte, de fato, sabe? Isso é importante, porque não é só ensinar pra pessoa fazer um exercício físico. Poxa, você precisa entender a técnica e a essência do esporte também. Então, isso eu acho que é um diferencial da Academia do RIC que eu gosto muito. E as meninas, voltando ao convite, meninas, venham treinar na turma feminina. É um ambiente super legal, porque só tem mulheres, então, assim, é incrível. E elas são bem unidas. E nós somos muito unidas. É muito divertido, é um ambiente gostoso, leve. Eu sei que muitas vezes a gente não quer treinar com outros meninos e tá tudo bem. A mulher às vezes se sente confortável com outra mulher. Então é um ambiente acolhedor e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. São todas muito bem-vindas. E a Turma Kids, pra mim o esporte ele é essencial, tá? Eu falo que... A Turma Kids, eu acho que eu aprendo mais com eles e eles me ensinam mais do que, de fato, eu ensino pra eles. Eu gosto de dar aula pra eles porque, na verdade, isso me traz esperança. Não é nem só porque eu gosto de ensinar criança, é porque me traz esperança de ajudar a construir um futuro melhor. A minha história é muito baseada em propósito. E o meu propósito com qualquer coisa que eu faço é sempre ajudar pessoas. Isso desde sempre, desde adolescente. Então, se eu posso, de alguma forma, ajudar aquela criança um dia a se lembrar de uma aula que eu disse alguma coisa que talvez não tenha nada a ver com Muay Thai, mas tem a ver com a disciplina, com respeito com o outro, com coletividade, para ela ter uma autoestima maior, isso já valeu a pena para mim, entendeu? Então, eu acho que é muito mais do que só ensinar o esporte para criança. Então, se você tem um filho também, todas as terças e quintas, aula de Muay Thai Kids no CT Rick Fight. Ai, que fofo! E me diz uma coisa, hoje você pesa quantos quilos? Hoje eu fico entre 48 e 49 quilos. E você luta em que categoria? Eu luto na 48 e 49. Que loucura, gente. Que loucura. Difícil você conhecer um atleta que luta na categoria do peso que ele tem. Gente, é muito difícil. Normalmente eles têm que desidratar pra bater peso. O corte de peso é horrível, eu sei, porque eu fiz corte de peso. É muito desgastante. Enfim, e a Larissa, ela luta no peso que ela tem. Isso é uma loucura. E quem te ajuda a manter esse peso aí que você vive com ele, que você tem? Então, a minha nutricionista é a Angélica, tá? O primeiro trabalho que a gente fez juntas, a primeira vez que ela me atendeu, eu tava 7 quilos acima da categoria que eu ia lutar na época, que era 49, tá? A gente teve mais ou menos 1 mês e 15 dias pra perder esse peso. E o que era muito louco é que o que a gente descobriu, tá? Eu sempre calculei a minha dieta eu mesma calculava, porque eu não tinha
não tinha condições de ter um acompanhamento na época. E a Angélica me patrocina, mas eu vou falar do trabalho dela não porque ela me patrocina. Eu vou falar pro trabalho dela porque eu acho o trabalho dela incrível. Eu já conheço ela antes dela me patrocinar. Já admirava ela como atleta, tanto que quando eu vi ela a primeira vez, quase que eu tive um treco. Falei, meu Deus, é a Angélica. Eu vi ela lutando no SFT. E aí, tipo, quase morri do coração. Mas, enfim, pra minha primeira luta, quando eu tava lá no... Era a minha terceira luta do cartel, mas era a minha primeira luta no CT do Rick. Eu tive que perder 7 quilos. Nós desidratamos 1,9 kg só. Mas foi, assim, uma desidratação muito tranquila. Praticamente não senti. 2 quilos ali 2 ainda quilos tá mais ok. Exatamente, foi muito tranquilo, assim, porque a gente já tinha perdido todo o restante em porcentagem de gordura na dieta. Sim. Em um mês. Praticamente, entendeu? Então, assim, e o mais louco é que hoje a gente mantém uma alimentação que toda luta eu sempre falo que eu tô comendo mais. Toda vez eu lembro da última pesagem, dava até pra você tomar café antes de pesar. Dava pra tomar café e pesar, sabe? Porque eu já tava no peso. E isso é um trabalho muito incrível, porque eu não chego na luta mal. Eu chego na luta muito bem, eu consigo render bem nos treinos, mas isso tudo é fruto do trabalho que a Angélica faz comigo, sabe? Foi um processo longo pra eu chegar nesses 49 e conseguir, tipo, ficar nesse peso. A gente veio fazendo um trabalho de formiguinha, porque é assim que funciona na nutrição, não existe loucura. Não existe loucura. A Angélica trabalha muito a minha cabeça, isso é um diferencial dela, ela trabalha muito a minha mente, mas também trabalha com as estratégias da nutrição. Então, ela faz uma dieta que não é restritiva pra mim, e isso faz eu ter aderência. Então, eu como doce todos os dias, que era um problema que eu tinha. Eu tinha muita ânsia por doce e eu tinha dificuldade de me controlar, comia travessas de doce, apesar de ter uma alimentação regrada na semana. Quando eu tinha que fazer minha refeição livre, travessa de domingo de família, assim... As pessoas falam, ai, nossa, comia a travessa inteira e comia 2 pedacinhos e falava que tava comendo... Não, gente, eu comia a travessa de doce inteirinha. E eu falava, Angélica, tô comendo a travessa inteira de doce. E a gente começou a criar estratégias pra eu não ter essa necessidade de comer uma travessa inteira de doce. Porque não existe a necessidade. Tipo, eu não tô sendo restrita. Por que eu tô tendo essa compulsão de querer comer isso inteiro? Sim. Então, a gente foi ajustando a alimentação pra que ficasse o melhor possível, tanto pra eu render no treino, quanto pra me adaptar no meu dia a dia. Tanto que, tipo assim, pra mim sair da dieta é uma coisa normal, mas assim, que eu não sinto tanta necessidade. Às vezes tem semana que eu, não tô sentindo vontade de fazer refeição livre e sigo a minha dieta normal, porque pra mim já tá ok. Sim. Mas eu faço refeição livre quando eu tô fora de camp de luta que tem luta marcada, eu faço refeição livre normal. Mas, às vezes, eu nem sinto necessidade. Porque eu gosto da minha dieta. E quando você vai lutar? De novo? Quando eu vou lutar de novo? Nesse próximo domingo. Você chama o pessoal pra ir na sua luta? Gente, no próximo domingo, dia 25, eu estarei lutando no War, tá? E eu queria convidar vocês pra prestigiar. É um grande evento, é um evento que, pra mim, tem muita relevância. As pessoas que eu mais admiro dentro do cenário do Muay Thai já lutaram nesse ringue, então pra mim é sempre um privilégio pisar no ringue do War. Sempre vai ser extremamente importante pra mim. E é isso, eu queria convidar vocês pra prestigiarem e pra assistirem a minha luta. E deixa eu te perguntar uma coisa. Teve alguém que duvidou de você? Quem você... Fortes emoções, gente. Alguém que duvidou de você, que, tipo, desacreditou de você? Eu acho que, assim... Não precisa falar o nome pra gente não virar polêmico, tá bom? Não, gente, já é... Vamos combinar, né? A pergunta já é polêmica. E eu já sei até respostas. Mas vocês não sabem. Mas sim, eu já ouvi piadas, já ouvi piadas, enfim, de que eu tava me achando, ou que, por exemplo, eu não chegaria na categoria de profissionais. E eu tô lutando pra chegar lá. Um dia eu vou chegar. Mas é passo a passo. Mas eu já ouvi piada, já ouvi risada, já ouvi muita coisa. E, assim, eu não vou dizer que eu ligo, tá? Eu não ligo. Eu acho que é alguma coisa que eu e a Tabata sempre conversamos, é que as pessoas, elas... Dão o que tem. Dão o que tem. Então, tipo assim, por que eu vou me preocupar com essa pessoa, sabe? Sim. A pessoa, ela vai ver no meu resultado. E eu não tô falando do resultado... Quando eu falo do resultado, não é só a minha mão levantada no final da luta. É meu resultado no dia a dia. Sim.
Desculpa a expressão, tá? Mas eu sempre falo que eu nunca vou falar de uma pessoa que sobe no ringue, independente se essa pessoa é minha adversária ou não. Eu nunca vou falar de ninguém que tá lutando, porque tem que ter muito cu pra você subir no ringue e tomar soco na cara, sendo profissional ou não sendo profissional. Você tem que ter muito cu, ganhando ou perdendo a luta. Porque não é um processo simples nem pra chegar lá. Nada então, simples. Assim, por isso que, tipo, sim, eu ouvi muita piada. Até hoje eu ouço piada, tá? Ouço muita piada. Às vezes na internet. Eu não sou uma pessoa extremamente conhecida na internet, mas, assim, as poucas pessoas que me conhecem... É incrível a gente falar que, nossa, teve hater. Não é hater, mas às vezes já ouvi piadinha na internet, já ouvi piadinha pessoalmente, já ouvi piadinha em academia, passando na academia do meu lado, dando risada de mim, entendeu? Então, assim, já ouvi muita coisa que fez, na época, eu desacreditar. Mas hoje eu não me afeta. Porque eu tenho que fazer o meu. Quem vai, no final de tudo, quem vai tomar o soco na cara sou eu. E o mais engraçado é que esse tipo de comentário, esse tipo de coisa é sempre de alguém que não faz metade do que você faz e não abdica metade do seu tempo, enfim, pra fazer alguma coisa pra ela, né? Sim, pra essa pessoa mesmo, infelizmente. Por isso que a gente... Qual foi o seu... Conta uma história de sei lá, um fato que você lembra que aconteceu dentro do ringue que depois você parou pra assistir e fala, porra... Eu tenho sérios problemas que a minha adrenalina fica alta, né? Sim. E aí, às vezes, acontece de eu, tipo, dar uma risada ou fazer uma coisa meio... Que assim, não é pra zoar dentro do ringue. Às vezes, eu dou uma risada, mas é porque, tipo, a minha adrenalina tá tão alta, lá pra mim é diversão, entendeu? A gente já, tipo, fez o esforço que teve que fazer e tudo mais, então lá é um momento de se divertir, de fato. E aí, às vezes, eu dou uma distraída e, tipo, dou uma risada. E aí, teve uma luta, a primeira luta que eu fiz no CT Rick Fight, eu mostrei a língua pra minha adversária. No ringue, gente, eu mostrei a língua. E não foi de propósito, gente. Tanto que eu nem lembrava direito que eu tinha feito isso. As pessoas depois, quando acabou, eu ganhei a luta. E aí, quando eu desci do ringue, as pessoas, nossa, Larissa, você mostrou a língua. Aí eu fiquei, gente, não, eu não mostrei a língua, tal, não, eu não faria isso, tal. Eu não faria isso. Eu não faria isso. Aí eu fui ver o vídeo da luta e sim, gente, eu mostrei a língua. Ela me deu um golpe que eu não senti, aí o demônio que estava dentro de mim, falei, vou te pegar agora. E eu mostrei a língua pra ela, sabe? E aí, tipo, no vídeo, dá pra ver de relance, mas assim, no vídeo dá pra ver que eu mostro a língua e aí eu vou pra cima dela, mas assim... Às vezes acontece. E a pessoa caiu do totalzinho na luva. Você parando em frente, tipo... só faltou arrumar um shorts. A Tava tá achando sensacional. Gente, eu só tava, né? Pra ficar, né? Continuando a luta. Continuando a luta. Eu não tava fazendo cena, eu tava só continuando. Você olha no espelho de luva e fala, caramba, quem diria? Muito. Acho que sempre. Todas as vezes. E não só eu, acho que todo mundo. Porque eu sempre fui a princesinha. E literalmente princesinha de... Nossa, frufru, assim. Tanto que os meus familiares e quem me conhece... Quem me conhece depois do Muay Thai... tem essa minha imagem de que eu gosto de esporte e que eu gosto de luta. Mas pra quem me conhece antes, até entender que isso não é um hobby... As pessoas ainda não entenderam. Que, tipo, eu de fato quero ser profissional. As pessoas têm muita dificuldade de aceitarem, na verdade, o que você quer. Porque elas têm uma confusão dentro delas que elas não conseguem organizar. Então, qualquer coisa que o outro espelhe, queira, almeje pra ele, a maioria, grande parte das pessoas, elas, tipo, ficam, até parece. Exatamente. Ai, se acha. Exatamente. É muito puxado. É muito difícil. Eu fico, gente, eu só tô, sabe? Não quero mostrar pra ninguém, eu só tô fazendo o meu, sabe? E aí as pessoas veem o vídeo na luta e falam, meu Deus! Qual que é o seu apelido lá na academia do Rick? Conta pra gente seu apelido lá no Rick. Meu apelido é Desculpinha. E Por não, quê? gente, não é porque eu dou desculpa. Eu sei, desde o começo, quando colocaram esse apelido em mim, eu falava, gente, eu não quero que seja Larissa Desculpinha, porque as pessoas vão achar que eu dou desculpa. E, na verdade, é porque eu bato e peço desculpa. Não no ringue, mas na academia. E, tipo assim, comparado às pessoas que eu treino, eu não tenho... não vai machucar, tipo, meu Deus, vou lesionar a pessoa porque eu bati nela. Não. Tipo, vai ficar dolorido talvez, mas não vai, nossa... Quebrei a perna, sabe? Da pessoa que eu treino. Porque eles são muito mais pesados. Não.
eu tenho praticamente o dobro do peso da Larissa. E toda vez que a gente treina, a minha coxa fica roxa. Mas não é um roxinho. São vários hematomas, porque a perna dela é forte pra um caramba e a perna dela entra. E ela pega o chute do lado de dentro, do lado de fora. Não adianta, você vai bloquear, você vai tomar do mesmo jeito, porque vai entrar o chute. Então, todo mundo sai com hematoma. O pessoal fica, hematomas da Larissa, sintomas do amor. Sintomas do amor. Sintomas do amor. É amizade sincera, gente. Se vocês não têm um amigo que bate em vocês, sinceramente, vocês não têm um amigo. Vocês não têm amigo. Vocês estão fazendo amizade errada. Então. Senão Tem não é que nem ir numa amizade. academia pra fazer uma amizade, porque tá. Isso aí. E aí é isso, entendeu? E aí eu bato e eu fico tipo, eu não queria machucar. E aí eu ficava pedindo desculpa. Porque eu batia nas pessoas e aí eu pedi desculpa. E aí ficou desculpinha. E onde Até você ganhou hoje. esse aqui? Esse daqui foi a minha 5ª luta. Tô ainda processando a informação, tô muito feliz. Faz um mês, tá, que eu lutei. E Foi um desafio esse aqui? foi uma revanche. A primeira menina que eu enfrentei quando eu lutei no CT do Rick foi no Challenge também. E aí a gente lutou e aí ela queria revanche. E aí, essa luta que a gente fez foi a revanche e também tava valendo o cinturão. Então, foram 5 rounds. Eu ganhei dela na primeira luta, só que mesmo assim ela decidiu pedir a revanche. Nós aceitamos a revanche e aí... Você ganhou de novo. Gente, olha, eu consegui impor meu jogo novamente e aí eu ganhei. Eu não sirvo pra ser amiga de ninguém. Não, gente, olha, é péssimo. Se você pudesse dar um conselho pra Larissa do passado, o que você falaria pra ela? Lembrando que a Larissa do passado já pensou em desistir várias vezes. Eu acho que acreditar que tudo é possível. Ai, para, eu não choro chora, toda não. vez, que saco. Vai ser Não um podcast chora, não, que eu quero engraçado. chorar. Não Eu chora, acho que não. acreditar que todas as coisas são possíveis, que o trabalho ele devolve. É uma coisa que eu acredito muito, tá? O trabalho ele devolve e não importa se a gente tem talento, não importa, nada importa. O que importa é o que você vai fazer com aquilo, sempre. Dificuldade todo mundo tem. Eu não tô aqui pra ser coach em relação a, nossa, tudo são flores. Não. As dificuldades, elas existem e elas existem pra todo mundo. É difícil pra todo mundo, é difícil pra caramba, tá? Eu acordo 5 da manhã e aí eu vou dormir, tipo, bem tarde. Porque eu treino, trabalho. Então, e na época que eu trabalhava, estudava e treinava. Então, existem dificuldades pra todo mundo. Mas a gente tem que olhar pra dificuldade e dizer, ou eu, tipo, só fico achando que a dificuldade é ruim, ou eu posso achar ela ruim e fazer alguma coisa pra melhorar. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa, tipo, não desista do sonho, só basta trabalhar duro. As coisas acontecem quando a gente trabalha duro e a gente vibra positivo. Ai, que lindo. Inclusive, a minha filha acha que ela chama linda. Porque a Larissa realmente acorda às 5 horas da manhã. E quando ela tá perto de lutar, que ela tá com luta marcada, ela vai treinar no Rick de manhã também. Ela treina de manhã e treina à noite. Fora que ela dá aula de tarde. No comecinho da noite, né? E é bem o horário que eu vou levar minha filha pra escola. Então, a Larissa chega no Rick, ela deixa as coisas dela e ela vai correr. E depois ela volta pra treinar. E aí, nesse meio tempo, eu tô passando de carro com a minha filha. E aí, eu sempre abaixo o vidro e começo, linda, atleta! Eu começo a gritar. E a minha filha acha que o nome dela é Linda. Então, todos os dias que eu levo a minha filha pra escola, eu faço o mesmo caminho, que é o caminho onde a Larissa corre, a Maria fala, Linda! Às vezes ela vê a Linda antes que eu. Ela não sabe ainda que o nome da Linda, na verdade, é Larissa. E ela até, às vezes a gente não encontra a Larissa, ela fala, mãe, cadê a Linda? Eu queria agradecer meus patrocinadores, meus parceiros. Primeiro, eu queria agradecer a Angélica, que ela é essencial para tudo. Acho que não só para corte de peso em relação a atletas, mas pro meu dia a dia mesmo. Ela me ensinou muito mais do que nutrição. Depois que passei no meu processo de emagrecimento, é muito difícil você passar a olhar a comida como só comida. Você começa a olhar a comida como caloria e entender todo esse processo é meio difícil. Sim. Você começa a ficar meio... Dependendo do nível, você pode ficar meio tantã, assim, de ficar meio bitolada com as coisas. E ela me ensinou que eu não preciso ficar tão
bitolada, assim, com a comida. Que tá tudo bem, várias coisas tá tudo bem, abrir exceção. Tá tudo bem muitas coisas. Ela me ensinou muito mais do que a nutrição. Ela me ensinou a entender a minha mente e o meu corpo. Então, eu queria agradecer a Angélica por todo o trabalho que ela faz comigo. Angélica de quê? Angélica Fontanete. Vamos deixar o Instagram dela. Vamos Angélica, falar. muito obrigada por todo o seu trabalho, por todo o seu suporte. O seu trabalho é incrível. Você é incrível como atleta, mas também é incrível como nutricionista. É uma profissional que eu não tenho palavras de verdade. O seu trabalho vai muito além da nutrição. Que fofo. É verdade. O trabalho dela vai muito além da nutrição. Porque você entender você mesmo, entender suas emoções e entender que isso influencia na comida é muito difícil. Muitos profissionais vão olhar pra você e falar: você gasta tanto de caloria, você precisa consumir isso aqui e te entregar a receita pronta. Sim. A Angélica não. Quando você faz a primeira consulta com a Angélica, ela te pergunta tantas coisas, você fala tipo, o que isso tem a ver? E no final tem. No final tudo influencia. Sim. E eu queria agradecer a Bruna também, que é minha fisioterapeuta, que cuida do meu corpo, que, enfim, me ajuda com várias coisas, a prevenir lesões, que é essencial. Nossa, é muito importante. É muito importante, porque, enfim, é um esporte de contato, a gente tá em contato o tempo todo, então pode machucar, pode... E prevenir é essencial. Então, a Bruna é outra profissional que eu acredito muito, ela é extremamente inteligente, nós estudamos juntas, tá? Eu estudei junto com a Bruna, então eu sei o quanto ela é dedicada e o quanto ela é inteligente e o quanto ela lutou pra estar no lugar que ela tá hoje. Então, Bruna, muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada pelo seu apoio e o seu trabalho é essencial pra mim. E eu também queria agradecer a Inove e a Camila por acreditar em mim, no meu trabalho e por apoiar, de fato, o esporte, me patrocinando com as peças maravilhosas que eles têm. E, obviamente, agora um agradecimento especial, amigos. Rick, eu queria te agradecer, primeiro, por abrir as portas do CT pra mim e por acreditar no meu sonho. Por trabalhar em cada detalhe, porque quando eu cheguei... não que hoje não tenha correções, sempre vai ter, tá? A gente sempre precisa evoluir, melhorar, corrigir, sempre. Mas quando eu cheguei eu tinha muitas correções para fazer e você não se importou com o trabalho que tinha para corrigir o que precisava ser corrigido para eu conseguir competir. Obrigada por acreditar no sonho que eu posso chegar no profissional. A gente vai chegar, eu tenho certeza disso, porque o trabalho devolve. E, enfim, obrigada por acreditar em mim e no meu sonho. A gente tá junto e é isso.